novo os seus dias e que você possa receber de Deus uma palavra de transformação, uma palavra de luz, uma palavra de vida, de sabedoria para a sua vida. Temos visto que muitos estão perdidos, muitos estão confusos, muitos estão sem direção, muitos estão vivendo um vazio existencial enorme, muitos que vivem simplesmente por viver. Não vê mais sentido e significado nem motivação para a sua vida. Mas só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode dar a direção para a sua vida. Só Deus pode iluminar seus caminhos, trazer sabedoria, justiça para a sua vida. Então espere no Senhor, viva no Senhor e aproveite agora esse momento e medite na palavra de Deus, porque Deus sempre tem uma palavra de renovo para as nossas vidas. Quando nós buscamos conhecer o Senhor, cada vez mais nos aproximamos dele. E mais próximo do Senhor, estamos mais próximos da fonte da água da vida, mais próximo da fonte da prosperidade. Conhecereis de Deus, conhecereis da verdade, e vai adquirir sabedoria, vai ter mais unidade com Deus e vai se libertar, porque a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará do seu jugo, libertará das opressões, libertará das falsas crenças, libertará das dores, das angústias da alma, porque o Senhor Deus é a paz e o refrigério, é a água da fonte da vida, que vai nos dar entusiasmo, força para continuarmos rompendo de fé em fé. Vamos esperando em Deus, porque Deus tem muito para fazer na minha vida e na sua vida. Se você não é inscrito em nosso canal, eu te convido a se inscrever ainda agora, deixe seu like, seu comentário e vamos para esse capítulo que é, vamos falar assim, o último capítulo profético, né, de oráculos de Jeremias. Jeremias encerrando aí todos os oráculos, o capítulo 51. Você ainda não é inscrito no meu canal, no canal do YouTube Dr. Hélio Mourão? Então se inscreva. Dá um tempinho aí para você se inscrever, vai, se inscreva. Tem um sininho aí, acione para receber todas as publicações dos nossos vídeos. E se puder, deixe seu like, isso vai nos ajudar a divulgar esse conteúdo para um número maior de pessoas. O YouTube vai entender que você está gostando, que é um conteúdo interessante para que possa compartilhar com outras pessoas. Deixe seu comentário e convide mais pessoas para estar conosco aqui. Vamos lá, capítulo 51. Último oráculo, gente. Esse capítulo é muito simples, muito fácil de entender. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio do que se levantam contra mim. Nós vimos que o capítulo 50 também é um oráculo contra a Babilônia, contra a queda da Babilônia. Aliás, contra a Babilônia, falando da queda dela. Aqui é uma continuação, né? Uma continuidade da queda da Babilônia. É um oráculo contra a Babilônia. Enviarei padejadores. Sabe o que são padejadores? São aqueles que separam a palha do cereal, né? Uma forma de falar o julgamento de Deus. Enviará os julgadores da Babilônia, né? Aqueles que virão contra a Babilônia para separar o que é bom do que é ruim. E que apadejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arma o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército. E aos mortos cairão na terra dos caldeus, né? Os caldeus é a Babilônia, é o povo babilônico, né? Então os mortos cairão na terra dos caldeus. Qual é a terra dos caldeus? A Babilônia. Os caldeus são os babilônicos. E atravessados nas suas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra os santos de Israel. Por mais que Israel e Judá pecou contra Deus, por mais que Israel e Judá está cheio de culpa diante do Senhor, o Senhor nunca abandona o seu povo, o povo de Deus, de Israel e de Judá. O Senhor Deus está sempre na sua infinita misericórdia, vindo no socorro ao seu povo. Por mais que Deus permitiu que a Babilônia levasse o seu povo, né, o povo de Judá, de Jerusalém e os assírios, a Israel, mas Deus não esqueceu do seu povo e trará o seu povo de volta.
Fugi do meio da Babilônia, diz o Senhor. Fugi, sai da Babilônia, e livrai cada um da sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Ou seja, o juízo vem para todos, viu, gente? Viria para a Babilônia, por causa da sua idolatria, por causa da sua arrogância, prepotência, elevou o seu coração, os seus reis, né? Nabucodonosor achava-se um Deus na sua arrogância e achava que era o maior e que ninguém existia mais do que ele, nenhum Deus era maior do que Nabucodonosor na mente dele, fazia que todos prostrassem diante dele. Enfim, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Taça, vinho, refere-se ao juízo, refere-se ao julgamento de Deus. Então a Babilônia foi usada como vara de correção de Deus para muitas nações, e muitas delas tomaram desse vinho, da taça, né? Da justiça de Deus, do juízo de Deus, e muitos nem acreditavam que um dia a Babilônia poderia cair, porque a Babilônia era um grande império, o maior império do tempo. Num momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará? Não. A Babilônia está ferida, está caída, está destruída, e não há nenhum remédio que possa curar a Babilônia. Queríamos curar a Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamos-nos, cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Deus fala para o povo, para as nações ímpias saírem, para as nações que estavam subjugadas pela Babilônia, saírem da Babilônia, porque ela seria destruída. Então, salve-se, né? Quem puder. Está vendo um barco furado? Né? Quem vai ficar ali? Sai desse barco, vai procurar a terra, né? Vai nadar até a praia. É o que estava acontecendo com a Babilônia. Ela estava afundando e as pessoas tinham que sair, porque o juízo dela, ou seja, toda a maldade, tudo aquilo que ela fez contra as nações e contra Deus, agora ela iria ser julgada. O seu juízo chegou até o céu, ou seja, transbordou de tanta maldade, tanta iniquidade, tanta atrocidade, tantas coisas ruins. Já não tinha mais escapatória para a Babilônia. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e os contemos em Sião na obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia, para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Os medos, né, fala da Média, e os medos, o povo da Média, uma região ali na região mais alta, acima da Babilônia, ao leste da Babilônia, na parte alta, bem acima, é um povo que se uniu aos persas, né, e veio trazer o juízo de Deus sobre a Babilônia no tempo do rei Balsazar, acho que é isso mesmo, Balsazar, da Babilônia. Eles estavam ali no ano mais aproximadamente 539, estavam num banquete. Balsazar estava no banquete com todos os seus príncipes, com toda a realeza, e ali os medos, né? O Império Medo veio contra a Babilônia, e ali Belzazar e toda a sua corte, eles foram pegos de surpresa e ali capturaram, então, no ano de 539, iniciaram ali a derrocada da Babilônia. Então aqui está falando da Média, né? Desse povo que veio do norte, porque o seu intento é contra a Babilônia, para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Nessa época, o rei, né, da Babilônia, Belzazar, então foi vencido por esse povo, pelos reis da Média.
Arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia. Esse estandarte é o quê? Para mostrar, são as bandeiras, né? Para mostrar o início de uma batalha, de um início da guerra. Reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores da Babilônia. Ou seja, deu sinal aí de que a guerra vai começar, né? De que a destruição da Babilônia, a queda da Babilônia vai começar. Ó tu que habitas sobre muitas águas, ricas em tesouros, é chegado o teu fim. Habita em muitas águas, por quê? Porque a Babilônia ali tinha muitos rios, né? O Eufrates, o rio famosíssimo, e era uma região muito rica, uma região muito próspera por causa dos seus rios. E aqui ele está falando... Ó tu que habitas sobre muitas águas, ricas em tesouros, por causa de todos os despojos que a Babilônia pegou de todas as nações subjugadas, é chegado o teu fim, medida da tua avareza, né? Um grande pecado aí do homem, um grande pecado de uma nação. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi de homens como de largato, contudo levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento. Não há nenhum outro mais poderoso do que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, né, gente? E quem é qualquer nação para superar o poder de Deus ou ficar na sua arrogância contra Deus, falando contra Deus? Fazendo ele ouvir a sua voz, grandes estrondos de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo homem no seu conhecimento, envergonha-se todo artífice de imagem e escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. Vaidades são obras de engano, no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a esses a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo. Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, quem pode ser maior do que Deus? Qual Deus? Deus com letrinha minúscula aí, né, gente? Qual Deus pagão? Qual ídolo pode ser comparado com Deus? Nenhum, porque eles são apenas imagens feitas por artesãos, são apenas imagens cultuadas por um povo sem conhecimento, por um povo ignorante, por um povo que se prostra diante de imagens de esculturas ali feitas de bronze, de ouro, todos de madeira, achando que é um Deus e que nada pode fazer por ele, mas só o Deus o que criou os céus e a terra, o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que faz os relâmpagos com a chuva, que tira o vento dos tesouros, que faz subir os vapores da terra, que estremece a terra com grandes estrondos de água, como se refere aqui, que pode subsistir, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Os outros são apenas mentiras, são invenções, são ilusões da mente do homem. É fruto da ignorância do homem, é fruto da idolatria do homem, que busca outros deuses fora do nosso Deus real, do nosso Deus verdadeiro, do nosso Deus que criou os céus e a terra, para poder, na sua vaidade, se prostrar diante desses ídolos. Eles são vaidades, são enganos, são mentiras, nada podem fazer por ninguém. Não há ninguém semelhante a Deus, ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel, ao Senhor dos exércitos, aquele que guerreia por mim e por você, que vai à nossa frente. Tu és o meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis, e por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. E por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho, o moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem, e por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados, e
pagarei a Babilônia a todos os moradores da Caldeia. Caldeia por quê? As cidades dos caldeus, da Babilônia. Caldeia é a Babilônia, né? Então Caldeia significa Babilônia. Dos caldeus, dos babilônicos, toda a maldade que fizeram em Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Ou seja, resumindo todos esses versículos aqui, o juízo de Deus viria sobre esse povo e esse povo seria destruído. Todos da Babilônia, os caldeus, sofreriam consequência do juízo, do julgamento de Deus por causa das suas maldades, por causa da sua idolatria, por causa da sua arrogância, por causa da sua altivez. Todos eles seriam destruídos. Seus príncipes, pastores, se refere aos seus príncipes, aos seus sacerdotes, aqueles que cultuavam outros deuses, os seus ídolos, né? Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor. Monte destruidor, que Babilônia, ela foi como se fosse um martelo do Senhor, de juízo de Deus contra muitas nações ímpias. Mas agora o juízo de Deus vem contra ela por causa da sua maldade, né? Então aqui diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima, e não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Gente, a Babilônia foi destruída e nunca mais foi reerguida. Nenhuma pedra da Babilônia foi utilizada para reerguer qualquer que seja, por menor que seja a cidade. Porque esse foi o juízo de Deus sobre a Babilônia. Arvorai o estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Minim, Askenaz, ordenai contra elas um capitão, fazei subir cavalos como largatas eriçadas, preparai contra elas as nações, os reis da Média, os seus capitães e todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então várias nações se juntaram, né, dominados, várias nações aí, onde os reis da Média vieram com seus capitães sobre a Babilônia, com seu exército poderoso, e veio e dominou a Babilônia. Dominou totalmente a Babilônia e destruiu a Babilônia. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos seus desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra babilônica uma desolação sem habitantes. O povo da Média, dessa nação lá, né, dos Medos, juntamente com seus aliados, com alguns reinos, Ararat, Minim, Askenaz, se organizaram num grande exército e vieram então contra a Babilônia, contra os caldeus, e destruiu totalmente. Os poderosos da Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceram a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade está tomada por todos os lados, e os valos estão ocupados, os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: a fila de Babilônia é como a eira no tempo da debulha ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio, como chacal me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se fez a mim é a minha carne velha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião, e o seu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Ou seja, o juízo de Deus viria sobre a Babilônia. Por causa de quê? Porque a Babilônia derramou muito sangue de homens e de mulheres, né? Derramou o sangue desse povo de Deus, do povo de Israel, o povo de Judá, do povo de Jerusalém, do povo de Sião, aí, do monte, né, no Monte Santo do Senhor, o pessoal de Jerusalém. Esse sangue derramado pelos caldeus agora viria como juízo sobre a Babilônia, né? A violência que ela fez contra o povo de Deus, agora ela pagaria pelo preço da sua maldade. Portanto, aí você pergunta, mas na Babilônia não foi vara de correção de Deus sobre
sobre Israel, sobre Judá, sobre Jerusalém? Sim, foi. Sobre Israel veio a Síria, sobre Judá, Jerusalém veio a Babilônia. Sim, mas por causa da sua maldade, por causa da sua idolatria, por causa da sua crueldade, ela seria julgada. Deus utiliza, Deus permite, né, que esse povo ímpio venha como vara de juízo, mas ele não está isento do julgamento, do juízo de Deus. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua casa e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. Quando se fala secar o seu mar, é deixar a Babilônia sem as suas reservas de águas, de mananciais, deixar aquela região que era uma região fértil, uma região seca, né? Não, ninguém mais vai habitar ali, ela nunca mais será habitada, será um lugar de chacais, de animais do deserto, será um lugar de espanto, de assobio, a Babilônia se tornará em montões, como diz aqui no versículo 37, sem que haja nela quem habite, juntamente rugirão como filhos de leões, bramarão como filhotes de leões, todos aqueles animais do campo, do deserto, que ali passarão a habitar. Nenhuma mais pessoa habitará em Jerusalém, nenhuma pedra sequer da destruição de Jerusalém seria usada para a reconstrução dela ou de qualquer outra cidade da Babilônia. Juntamente rugirão como filhos de leões, estando eles excitados, lhe darei a sua bebida e os embriagarei para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Aqui, esse versículo se refere no momento em que os reis persas, aliás, os reis da Média, né, vêm contra a Babilônia ali, o rei da Babilônia, Belsazar, e todos os seus príncipes estavam ali festejando, embriagando-se, e ali no ano de 539 veio então o rei da Média e invade e toma a Babilônia. Falou-eis descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes, como foi tomada Sesaque e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Quem é Sesaque? Gente, ali, assim como aconteceu com a Síria, aconteceria com a Babilônia, viu? O mar subiu sobre a Babilônia, a Síria caiu, a Síria que era um grande império, aí levantou a Babilônia, e agora a Babilônia cairá como a Síria caiu. O mar subiu sobre a Babilônia, com a multidão das suas obras se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca, terra deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. Então caiu a Babilônia, castigarei Abel em Babilônia e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a elas as nações. Também o muro da Babilônia caiu. Saiu do meio dela, saia do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor, e para que porventura não se esterneça o vosso coração e não temais pelo rumor que se ouviu na terra, porque virá num ano ao rumor, e depois no outro ano rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra se envergonhará, e todos os seus mortos cairão muito no meio delas, e os céus da terra, e os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre a Babilônia, porque do norte virão os destruidores. Do norte vem o que, gente? A nação dos Medos, né? A nação dos Medos, o rei da Média. E assim destruirá a Babilônia, que está assim ao extremo norte, virá sobre a Babilônia. Como a Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim também a Babilônia cairão os mortos de toda a sua terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém a vossa mente. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, a vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da sua casa,
da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens, esculturas, gemerão os feridos de toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouve o clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito crescer nela a sua grande voz. Quando as suas ondas brandam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela e sobre a Babilônia, os seus poderosos serão presos, já estão quebrados seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. E empregarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus capitães e os seus magistrados, os seus poderosos, dormindo num sono eterno, e não acordarão, diz o Senhor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros da Babilônia serão totalmente derrubados, as suas altas portas serão abrasados pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias profeta mandou a Zeraias, filho de Nerias, filho de Mesaias, indo ele com Sedequias, rei de Judá, a Babilônia, o 4º ano do seu reinado, e Zeraias era o camareiro mor. Gente, aqui essa profecia da destruição de Jerusalém, alertando o povo para sair, essa profecia contra a Babilônia, né? Que Jeremias escreveu aproximadamente 55 anos antes da queda da Babilônia. Ele escreveu e pediu a Zeraias, filho de Nerias, que levasse para a Babilônia quando Zedequias, o rei de Jerusalém, foi levado cativo à Babilônia. Então, assim, é um oráculo do Senhor que foi escrito por Jeremias, aproximadamente 55 anos antes da queda da Babilônia, já alertando o povo sobre o juízo de Deus, o oráculo de Deus sobre a destruição da Babilônia. Então você vê que a palavra do Senhor se cumpriu. A gente não pode ignorar a palavra de Deus, ela se cumpriu, e Deus, ele já tinha determinado o juízo dele sobre a Babilônia, aquela que tinha derramado o sangue do povo de Deus, de Judá, de Jerusalém, do monte, aquela que se achava acima de qualquer poder, que tinha o seu rei Nabucodonosor como um Deus maior de qualquer Deus, aquele que tinha subjugado todas as nações, aquele que na sua arrogância, na sua prepotência, se achava como um Deus. O juízo de Deus viria sobre ele. Então escreveu Jeremias esse último oráculo aqui sobre a Babilônia e entregou os Zeraias para que pudesse levar e no tempo certo divulgar esse oráculo ao povo. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias Zeraias: quando chegares à Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falastes contra esse lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler esse livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates. Eufrates é o grande rio da Babilônia, né? Então aqui é uma simbologia em que esse oráculo do Senhor, esse livro que Jeremias escreveu com os oráculos de Deus contra a Babilônia, seria lançado no fundo do Eufrates, para indicar que a Babilônia iria submergir-se, a Babilônia iria afundar, seria destruída, que essa seria a palavra do Senhor contra a Babilônia, e que ninguém poderia revogar essa palavra de Deus. E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Então esse é o oráculo do Senhor contra a Babilônia, contra o Império Babilônico. Ele cairia, os reis do território bem ao norte da Babilônia, da Média, né, os medos, viriam com toda a força, com sua aliança, com todos os reinos ali aliados a eles, e destruiriam a Babilônia, porque a Babilônia era uma nação ímpia, idólatra, que cultuava vários deuses e que era arrogante, prepotente, e que o julgamento de Deus sobre elas
sobre essa nação viria por causa da sua arrogância, por causa da sua idolatria, por causa da sua maldade, pela opressão a todas as nações, mas principalmente pelo sangue derramado do povo de Deus ali em Sião, em Jerusalém, e ela seria totalmente destruída e nunca mais reerguida, seria cidade de chacais, de animais do deserto. E assim foi a profecia do Senhor cumprida. Jeremias entregou quando Zedequias, o último rei de Judá, foi levado para a Babilônia. Ele entregou a Zeraias para que ele pudesse ler no tempo oportuno, e logo após lido o oráculo, que ele amarrasse uma pedra nesse livro e afundasse no rio Eufrates. Então essa é a palavra de Deus para todos aqueles que desafiam a Deus, para todos aqueles que não temem o Senhor, para todos aqueles que não confiam no Senhor, para todos aqueles que vivem na sua arrogância, na sua prepotência, achando que é maior, que não precisa de Deus, que possa refletir sobre essa mensagem, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, não há nenhum outro maior do que Ele. Para aqueles que vivem na sua idolatria, buscando adorar e cultuar santos no lugar de Deus, né? Não tem nada que nós possamos fazer que é comparável a Deus. Então preste atenção aí nessa mensagem e traga ela para o seu coração, para a sua vida, e eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até mais. Deus abençoe a todos.